Existe um tipo de jejum que não é sobre comida, é sobre controle. Quando você faz esse jejum do jeito certo, a sua mente vai mudar, seu corpo também vai mudar. E adivinha, algumas batalhas que pareciam eternas, batalhas espirituais, começam a perder força. Existe um tipo de jejum que quase ninguém ensina. E existe um horário que vai mudar tudo na sua vida. Quando você entra nessa janela, a sua mente vai desacelerar, seu corpo vai se reorganizar e algo lindo vai começar a se alinhar dentro de você. Que jejum é esse? Eu estou falando do jejum que começa às 17 horas. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Se você tem dificuldade de jejuar, não consegue jejuar, hoje eu vou te mostrar algo simples que vai mudar a sua vida. Existe um tipo de jejum que ele é leve, ele é inteligente e é quase imperceptível. Quando você, querido, começar a jejuar, você nem vai perceber. Sabe o que é o interessante? Você vai terminar e quando pensar que não, já terminou. Coisa simples e linda. E aqui que está o detalhe que quase ninguém explica. A maioria das pessoas acha que jejum é ficar sem comer o dia todo. Mas o segredo não está no dia, o segredo está na hora que você começa. Por quê? Porque o seu corpo, a sua mente e o seu ritmo biológico funciona em ciclos. Existe um momento do dia em que esses ciclos começam a desacelerar. Esse momento é por volta das 17 horas. Existe um tipo de jejum que não é sobre comida, é sobre controle. Quando você faz esse jejum do jeito certo, a sua mente vai mudar, seu corpo também vai mudar. E adivinha, algumas batalhas que pareciam eternas, batalhas espirituais, começam a perder força. Você já percebeu que às vezes você ora, jejua, busca a Deus, mas certas coisas na sua vida continuam exatamente no mesmo lugar? Não é falta de fé e não é falta de força. Nós, servos de Deus, já acostumamos a jejuar quando a gente acorda. E às vezes a batalha é muito grande. Às vezes o serviço é muito pesado. E o que vai acontecer? Você vai ficar lutando contra o seu corpo, contra a sua mente. E tem gente que até quebra o jejum e nem consegue se dar conta que já quebrou o jejum. Por isso que eu estou falando desse jejum e eu tenho certeza que vai alinhar coisas na sua vida e você vai conseguir fazer de forma inteligente, espiritual e vai vencer batalhas inimagináveis na sua vida. Por volta das 17 horas, 3 coisas vão começar a acontecer dentro de você. Primeiro, seu corpo começa a sair do modo de ação e vai entrar no modo de desaceleração. A segunda coisa que vai acontecer com você, seu cérebro começa a reduzir estímulos externos e aumenta a atividade interna dentro de você. A terceira coisa, seu metabolismo começa a se preparar para o descanso da noite. Ou seja, agora o seu corpo vai começar a querer produzir melatonina porque está chegando a viração do dia. Se você começa esse jejum nesse horário, às 17 horas, você não estará lutando contra o seu corpo. Você está usando o ritmo do seu corpo ao seu favor. É como remar a favor da corrente e não contra ela. A maioria das pessoas jejuma contra o próprio corpo. Esse jejum estratégico ensina você a jejuar com o seu corpo. Batalhas que você pensou que não seria vencida, agora serão, porque você está usando o seu próprio corpo para vencer essa batalha. Esse primeiro jejum, você vai fazer das 17 horas às 7 horas da manhã. E eu vou te explicar em blocos o que vai acontecer com a sua mente, com o seu corpo e com o seu espírito quando você coloca esse propósito de jejum diante de Deus. Das 17 horas às 21 horas, começa a quebra do impulso. Quando você começa a jejuar, às 17 horas, a primeira coisa que acontece é interna. Seu corpo vai estranhar, sua mente vai começar a questionar e os impulsos dentro de você começam a aparecer. Mas aqui é que está o segredo, que muita gente não te conta. É nesse período que você não está lutando contra a fome, quando muita gente pensa. Você está quebrando o controle dos hábitos sobre você. É o momento em que a carne vai perder totalmente a força e a consciência começa a se despertar. Então o jejum é um despertar espiritual. Às 21 horas à meia-noite começa a fase do silêncio interior.
sua mente vai começar a perceber que você está entrando num estado de paz. E quando chega a noite, algo começa a mudar dentro de você. Primeiro, seu corpo desacelera. Depois, sua mente fica mais silenciosa. E terceiro, a ansiedade começa a desaparecer. Nesse momento, o seu interior começa a se reorganizar e você começa a ficar mais conectado, sabe com o quê? Com o próprio Espírito de Deus. Agora sim, o jejum que você está fazendo começa a ter efeito de verdade. E é como se esse barulho externo que você possui diminuísse. E você começa agora, meu querido, a ouvir o que está dentro de você. Da meia-noite às 7 horas, começa a terceira fase desse jejum, chamada fase da clareza e também do fortalecimento. A pergunta que não quer calar: eu posso dormir em jejum? E a resposta é: deve. Tem pessoas que pensam que porque está jejuando não vai poder dormir, não vai poder fazer mais nada. Pelo contrário, você pode jejuar dormindo nesse jejum de 17 horas às 7 horas da manhã. Posso beber água? Pode beber água. Você pode dormir, pode beber água e você vai aproveitar que já está meia-noite, você vai orar, vai colocar diante de Deus o seu propósito e eu tenho certeza que vai valer muito. Aí depois você vai e dorme. Agora, o que acontece com o seu corpo quando você está dormindo? O seu corpo entra em modo de reparo. A sua mente começa a se reorganizar. E como você está em jejum, o seu espírito ganha espaço para respirar o Espírito de Deus, mesmo dormindo. Que, na verdade, quando você começa a dormir, as mudanças mais profundas começam a acontecer porque você está no propósito de jejum. É uma outra energia. E quando você acordar, não é só o seu corpo que vai ficar mais leve, mas também a sua mente. É o seu interior que fica mais leve. Esse jejum não vai te enfraquecer. Pelo contrário, ele vai te alinhar. Ou seja, você vai ficar mais forte. Jejum não é sobre parar de comer, é sobre voltar a governar. Se você chegou até aqui, eu vou te dar um bônus do maior e melhor jejum mais poderoso, que você começa às 17 horas e vai terminar às 12 horas. O nível desse jejum é muito grande e você vai aprender aqui quais as guerras que você vai vencer se você jejuar das 17 horas até o meio-dia do outro dia. Quando você estende o jejum das 17 horas e vai até o outro dia, no meio-dia, algo diferente vai começar a acontecer com você. Porque no mundo espiritual, você está dizendo e declarando algo muito claro: eu governo a minha carne, ela não me governa. Eu domino ela. E já no corpo, o processo também vai mudar. Nas primeiras horas, seu organismo gasta a glicose que está no seu sangue. Depois disso, ele entra em outro estado e começa a buscar, sabe o quê? Energia dentro de si mesmo. É nesse momento que o reset do seu sistema começa e você começa a acionar um processo que nós chamamos de autofagia. A autofagia é um processo em que suas células começam uma limpeza profunda do seu corpo. O que vai acontecer? Vai eliminar toxinas, vai eliminar resíduos e as suas estruturas defeituosas que existem vai também ser reestruturada. Vai reduzir os níveis de glicose no sangue e vai melhorar a sensibilidade à insulina. Ou seja, seu corpo começa a entrar agora em um modo de reorganização. Seu cérebro vai ficar mais lúcido, suas emoções ficam mais estáveis, mas não para por aí, pois esse jejum não mexe só com o seu corpo, ele mexe também com o seu espírito. Depois de alguns dias de jejum nesse ritmo, você vai perceber algo muito profundo. Os seus pensamentos antigos irão perder a força. Aqueles vícios que te incomodavam irão enfraquecer e haverá uma sensação, meu querido, de renascimento interior que irá começar dentro de você espetacular. Esse momento não é só o cansaço físico que vai desaparecer, é uma mudança de nível que começa tão profunda que quando você domina o corpo, a sua mente automaticamente vai se alinhar. E o espírito, meu querido, vai ganhar espaço. É por isso que no jejum, batalhas internas começam a ser vencidas. E eu quero relatar algumas batalhas que você vai vencer. Primeiro, você vai vencer a ansiedade no jejum. Você vai vencer o medo no jejum. Você vai vencer as compulsões
compulsões no jejum. Você vai vencer os impulsos, as confusões, principalmente mentais, o desânimo, porque o jejum não muda só o seu dia, ele muda o seu eixo interior. Agora você deixa de ser governado pelos seus impulsos, olha só que maravilha, e começa a se governar a si mesmo. Se você gostou desse conteúdo, então compartilhe, olha, aperta o sininho, dá o seu like, não deixa de se inscrever aqui nesse canal, tem muita coisa interessante aqui, tem mensagem, revelação, muita oração e ensinamento também da palavra. Nós teremos mais conteúdo como esse em breve para você aperfeiçoar sua vida espiritual e física diante do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.